Rapaz, por enquanto só eu e Benício e o senhor na aula. É o quê? Só eu, entrou mais um. Só tinha eu e mais uma Ah, colega na turma, na aula. show de bola, show de bola. Mas assim, é porque muitos, João, estão tendo aula de. Estão tendo prova hoje, sabe? Independente do dia que eu fizesse essa reunião com vocês, sempre vai ter alguém fazendo prova. Por isso que eu estou gravando, inclusive já está gravando, para que os estudantes que estão em prova hoje possam assistir esse momento, tá bom? Meus amigos, vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre essas orientações para a defesa do TCC, tá? São orientações gerais, eu acredito que suficiente para acalmá-los, mas se houver alguma dúvida, a gente esclarece no final, tá bom? Bom, pessoal, primeiras informações que nós precisamos esclarecer, tá? A apresentação do TCC é obrigatória, tá bom? O não comparecimento em banca provoca reprovação do estudante. Isso é muito importante falar nesse momento, porque, como vocês sabem, a monografia ela é toda corrigida na banca de TCC, não é? Por sua vez, o artigo não é. O artigo ele tem um momento de correção da parte escrita, que vale 7 pontos, depois a parte da apresentação, que vale mais 3. E aí tem gente que imagina o seguinte: bom, talvez eu já tenha mais do que 6 no trabalho, então eu não vou para a banca. E aí ele não comparece, é constatada a ausência dessa pessoa e ela é reprovada, tá? Então isso aqui é muito complicado, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra informação importante que vocês devem saber é o seguinte: a apresentação de um artigo deve ter 10 minutos, tá bom? Os orientadores, os avaliadores, na verdade, eles vão pedir para que vocês se organizem para falar em 10 minutos, tá bom? Então, vocês, ao elaborarem a apresentação de vocês, eu recomendo fortemente que ensaiem essa apresentação durante o final de semana. Então, assim, faça a leitura, né? Faça o ensaio, a apresentação ali na Vera. Faça uma leitura antes, claro, se organize, conheça toda a tua apresentação, mas simule apresentações, tá? A melhor forma de simular a apresentação é gravar, pegar o celular, né? Colocar e gravar para você depois poder assistir a própria avaliação, ou chamar familiares, né? Se tiver aí uma mãe, um irmão, um namorado, namorada, esposo, filho, sei lá. Chama alguém para apresentar. Isso faz com que você consiga medir exatamente quanto tempo está levando a sua apresentação. E se você fizer um artigo e passar de 10, saiba que você vai perder ponto. A banca vai tirar ponto porque ela vai te dar 10 minutos, tá bom? A mesma regra, a mesma dica vale para a galera da monografia. A diferença é que na monografia são até 15 minutos, tá bom? Não existe tempo mínimo, pessoal, tá? Mas eu nunca recomendo que seja algo inferior à metade. Então, assim, uma apresentação de artigo nunca deve ter menos que 5, tá? E uma apresentação de monografia, arredondando aí, nunca deve ter menos de 8, porque senão fica muito curto, fica muito prejudicado, tá bom? Então, muita atenção para essas regras e há uma grande necessidade, tá? Uma grande necessidade de ensaiar a apresentação. Isso é fundamental para que vocês consigam desenvolver e performar, né, durante essa apresentação de vocês. Uma observação importante é que eu estava conversando aqui com a Vivian no celular sobre as datas e os locais. A previsão é realmente lançar isso para vocês amanhã, tá bom? Então, amanhã devem sair para vocês os dias e os horários. O local não muda, gente. A banca ela é presencial e ela acontece na unidade Taguatinga. Então, vocês não vão ter surpresa nenhuma, né? Ao descobrirem que vocês, estudantes de Taguatinga, vão apresentar a sua monografia em Taguatinga. Então, não tem a menor dúvida, né, que isso aconteceria, mas a data, pessoal, é um mistério, tá bom? As pessoas que fizeram monografia, eu acho que a Stephanie e o Jades são monografias, né? Não lembro se a Fernanda era monografia ou artigo, enfim. Mas quem é monografia, pessoal? Monografia, eu participo da banca, tá?
Então, provavelmente, Stephanie e Jades, a defesa de vocês ou vai ser na terça-feira, dia 28, ou vai ser na outra terça-feira, dia 5. Porque é o único dia que eu estou em Taguatinga, é terça-feira. Então, de vocês, ou é 28 ou é 5, não tem dúvida, tá bom? Então, se preparem para possivelmente cair na segunda, ou na primeira terça-feira, desculpa, tá? Mas se por acaso outras pessoas ocuparem essa data, é possível que vocês fiquem para o dia 5, tá bom? Então, pessoal, regrinhas básicas aqui desse slide. A apresentação é obrigatória, tem que ir. Mesmo a galera de artigo, mas e se eu tiver 7 de nota escrita? Tanto faz, tem que ir para a banca. Não tem como fugir, tem que ir para a banca, tá bom? Apresentação de artigo 10 minutos, apresentação de monografia 15, locais e datas, amanhã todo mundo vai ficar sabendo, tá bom? Gente, o que uma apresentação deve ter, tá bom? Depois eu vou compartilhar esse slide com vocês lá no grupo, caso vocês queiram. E como também vou compartilhar essa gravação aqui, eu vou subir para o YouTube, enfim, vocês vão ter a possibilidade, né, de, de assistir de novo, enfim, não precisa ficar preocupado com isso não, tá bom? Mas, pessoal, o que uma apresentação, seja de monografia, seja de artigo, não muda, tá? O que essa apresentação deve ter, pessoal? Uma apresentação da introdução, a apresentação do desenvolvimento e a apresentação da conclusão. Você não muda, tá bom? E até coloquei entre parênteses aqui para dar destaque. Vocês lembram o que tinha na introdução de vocês? Ou pelo menos o que eu esperava, né, que vocês tivessem feito, nem todo mundo fez? Pessoal, introdução tem que ter uma apresentação do tema, delimitação do tema, justificativa e relevância, objetivos, problemática, né? Metodologia, tudo isso tinha que estar na introdução de vocês. É o ideal, né? O que a gente esperava. Então, é importante que vocês façam essa divisão do tempo desse jeito. Separem aí 3 minutos, tá? Para uma apresentação da introdução. Depois disso, vocês vão apresentar o desenvolvimento, ou seja, os capítulos mesmo, né? Vão fazer a apresentação dos capítulos, tá bom? E depois disso, a apresentação da conclusão. Pessoal, quem não apresenta a conclusão perde ponto. A apresentação fica incompleta. Então, galera do artigo aí, prepara 2 ou 3 minutinhos, tá? Para apresentar a introdução, 2 ou 3 minutinhos para a conclusão e o restante para a apresentação do trabalho. Stephanie perguntou, na apresentação precisa aprofundar muito? Muito não, tá bom? Se você fosse apresentar o trabalho inteiro com profundidade, você levaria horas, tá? Então, teoricamente, Stephanie, ela é sim uma apresentação superficial, tá? Mas saibam, quanto mais você conseguir se aprofundar dentro do tempo que lhe é dado, melhor, porque aí diminui as perguntas que a banca vai te fazer. Se você chegar lá e faz uma apresentação muito superficial, os avaliadores vão querer saber um pouco mais. E aí vão te fazer perguntas, tá bom? Então, é importante dosar esse tempo que vocês vão ter, de 10 a 15 minutos, e separar dentro desse aspecto, tá bom? O quanto tempo eu vou gastar na introdução, quanto tempo eu vou gastar no desenvolvimento e quanto tempo eu vou apresentar na conclusão. Então, você saber e treinar essa apresentação é importantíssimo. Por isso que se eu fosse vocês, se não tiver mais nada para fazer hoje, depois dessa nossa apresentação, eu começaria a escrever, né? Tipo assim, fazer um extrato do TCC. Bom, do que eu coloquei aqui no meu artigo, ou do que eu coloquei aqui na minha monografia, o que é que eu devo levar para a apresentação? Eu já começava a listar, começar a preparar essa apresentação de vocês, tá bom? Então, é exatamente isso aqui que a sua monografia, seu artigo deve ter na apresentação dentro daqueles 10 ou 15 minutos, beleza? Outra coisa, pessoal, o que é que não deve ter na sua apresentação? Isso aqui é uma dica importante, tá bom? A apresentação de conceitos, dados e fatos que não foram apresentados no trabalho. Você não pode chegar na banca, né? Especialmente a galera de monografia aí, e falar assim: mas existe um estudo da universidade tal que diz tal coisa.
O examinador que lê o seu trabalho vai falar, uai, eu não vi esse dado, não. Aí, sei lá, Stephanie, onde está esse dado que você citou aqui? Não, professor, não está no trabalho, não, é que eu peguei depois. Opa, pessoal, muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado com isso, porque você pode ser penalizado. Você está apresentando coisa que não está escrita, tá bom? Segunda coisa, pessoal, excesso de leitura. Você pode ter, né? Você pode ter na tua ficha, ali na tua mesa, uma ficha. Ou seja, você pode ter um objeto de lembrete. Eu faço a sugestão de que esse lembrete fique em tópicos, igual fica aqui nesse meu slide. Tudo que eu estou falando está escrito no slide? Não está. Eu estou com um slide aqui para me lembrar os tópicos, só para que eu não esqueça de falar algo importante. Porque se eu estivesse falando aqui com vocês de improviso, talvez eu esquecesse de um ou dois desses 5 que estão na tela. Tá bom? Então, eles ficam aqui como lembrete. Beleza? É importante tomar cuidado. Porque se a banca perceber que você está abusando da leitura, não é que é proibido ler. Se você falar assim, olha, eu gostaria de ler aqui o conceito do Venosa, porque é brilhante. Então, eu peço licença para a leitura, eu peço vênia para a leitura. E aí você lê o conceito do Venosa, beleza, é permitido. Agora, você apresentar, né, você perder o contato visual frequentemente com os avaliadores, porque você está fazendo uma leitura, você vai perder pontos. Aí tem que tomar cuidado, beleza? Então, outra coisa, pessoal, que não deve ter na sua apresentação é uso inadequado, né? De palavras, expressões, palavras chula, né? De baixo calão, não fica legal, né? Então tem que tomar cuidado, não falar gíria, não expressar, né? Se expressar com palavrões ou com palavras que são inadequadas para um momento formal, né? Outra coisa que não está escrito aqui, mas não deve ter, né, gente? É vestimenta inadequada, né? É um momento formal, solene. Rodrigo, eu não tenho terno, eu preciso comprar um terno? Não, não precisa. Pode ir de calça social, camisa social. Ai, Rodrigo, eu não tenho calça social. Duvido muito que não tenha, porque já fez estágio, né? Provavelmente. Então, pronto. Resumindo, se vista como você se veste para ir para o estágio, tá bom? Então, isso é importantíssimo. Não importa qual o teu estilo de roupa, né? Se vista profissionalmente, da forma que você vai trabalhar, tá? Que você iria trabalhar, tá bom? Então, essa é uma dica importante. Pessoal, letra D aqui na tela. Importantíssimo. Jamais interrompa um avaliador. Vocês vão perceber que quando vocês estiverem fazendo uso da palavra, ninguém vai te interromper. Do minuto que o cronômetro contar, não importa o que você esteja dizendo, não importa. Do momento do cronômetro rolando até ele ser parado, nenhum professor vai te interromper. Então eu peço que, pelo amor de Deus, não façam isso com os professores, tá bom? Depois que você apresentar, eles vão ter uns minutos, para apresentar aquilo que eles acreditam sobre o tema e para te fazer perguntas. Pelo amor de Deus, só responda se for perguntado. Se ele estiver falando a opinião dele, você fica quietinho, não fala nada. Não fala nada. Se ele quiser só dar a opinião dele, você deixa. Não retruca, não interrompa. E somente se ele te fizer uma pergunta e parar de falar, aí você responde, tá bom? É uma falta de educação enorme, tá? E pode trazer problemas em uma banca, em uma defesa, tá bom? E excesso do uso do tempo, como eu já tinha alertado vocês. Artigo 10 minutos, monografia 15, se organizem para não extrapolar o tempo. Quando extrapolar o tempo, a palavra vai ser cassada. E aquilo que você teria para dizer depois vai ser considerado como não dito. Então, pessoal, esses itens aqui não podem acontecer na tua banca de monografia de jeito nenhum.
tá bom? Pessoal, observem que nesse slide não tem a proibição de slide. É ou não é? Alguém aqui está pensando em usar slide? Eu, pessoal, não recomendo, tá bom? Não é proibido, mas eu não recomendo. Ah, Pelete, você é um hipócrita, né? Você é um fanfarrão, porque você dá aula com slide há 4 anos, né? Desde o momento da pandemia, eu adotei o uso de slide, né? A pandemia acabou e eu continuo usando. Aí você vai dizer, você é um fanfarrão, Pelete. Você está dizendo para a gente não usar slide, mas você usa, né? Aí é que eu te digo, né, gente? Tem que tomar cuidado, tá bom? Um slide como esse aqui, olha só, um slide como esse aqui, de 5 tópicos apenas, eu já estou falando com vocês há vários minutos. Eu não contei, tá? Então deve ter uns 3 ou 4 minutos. Então, por exemplo, João Henrique, se você programa, né, o uso e planeja uma apresentação ali de, sei lá, 15 slides, meus amigos, nós estamos falando de uma apresentação de mais de 1 hora, tá bom? Então, se quiser usar slide, João Henrique, você pode usar, mas use ele como um roteiro, ou seja, um slide só. Um slide só como roteiro. Introdução, desenvolvimento, aí você coloca lá o 2.1, só como lembrete, para você não esquecer nada. E quanto tem gráficos no artigo, professor? Perfeito, Fernando. Essa é uma das raras exceções em que eu acho necessário ter slide. É quando você tem que apresentar um mapa, um gráfico, tá bom? Quando você tem elemento visual para apresentar, aí o slide vai bem. Agora, mesmo assim, Fernanda, mesmo assim, tem que tomar cuidado. Porque às vezes um gráfico na tela, eu já participei de uma aula do doutorado, e um slide, um gráfico, era a matéria da aula inteira. O professor passou 4 horas explicando aquele gráfico. Então tem que tomar muito cuidado, Fernanda, tá bom? Vale a pena, é um recurso visual, é importante que eles vejam, faz parte do escopo, da essência do seu trabalho, mas tem que tomar cuidado com o tempo, tá? Para não se perder nisso daí. Tem que tomar cuidado, beleza? Então, pessoal, 2 opções: ou slide com o roteiro, ou uma ficha impressa na tua mão, e você vai poder colocá-la ali em cima da cadeira. Por que é legal colocar em cima da cadeira, pessoal, e não segurar na mão? Porque na hora do nervosismo, você está tremendo muito. E às vezes você treme muito e não consegue enxergar o que está escrito. E aí você fica mais nervoso, e aí já era, aí acabou tudo, tá bom? Então, quem for fazer roteiro impresso, faça com letras garrafais, grandes, enormes, a maior que der, tá bom? Para que a dificuldade de enxergar não se torne um desafio. Pelo menos eu, né, que uso óculos, meu amigo. Quem tem algum tipo de deficiência visual sabe o terror que é você, no momento de desespero, não enxergar alguma coisa, tá bom? Então é isso, pessoal. Em relação ao que não deve ter, é isso daqui. O que deve ter, apresentei no slide anterior. Introdução, desenvolvimento e conclusão dentro do tempo. Beleza? E lembre-se, pessoal, sempre que for fazer leitura, peça licença, né? Fala, olha, peço licença para a leitura. É uma forma educada de você dizer para o avaliador que naquele momento você está lendo, ele sabe que você está lendo, mas você avisa que vai ler, e isso evita com que ele venha te descontar pontos. Beleza? Agora, a galera do artigo, né? A galera do artigo deve estar perguntando assim: o que é que eu vou ser avaliado em banca? Pessoal, você que fez artigo, é porque eu estou olhando para cá para ficar de olho no chat, né? Mas a câmera está aqui. Enfim. Pessoal, o que é que o pessoal do artigo tem que levar em consideração? Especialmente porque a parte escrita já foi avaliada. A parte escrita valia de 0 a 7. E você não vai saber quanto você tirou até a banca acabar. Então, faça o seguinte, coloca na tua cabeça que você tirou 3 e vai para a banca buscando os outros 3 pontos. Porque se você realmente vai tirar do 3, você consegue
os 3 pontos para aprovação. E se por acaso você tiver tirado 7, você busca os 3 pontos para o 10. Então, tem que ir para a banca com sangue no olho, com a faca entre os dentes, para buscar a melhor pontuação possível. E o que é que os avaliadores vão olhar e avaliar na tua apresentação, pessoal do artigo? Primeiro, tem um item lá chamado assim, clareza e objetividade da apresentação. Meus amigos, se a tua apresentação está clara e objetiva, ou seja, em outras palavras, se ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão, você já consegue esse ponto. Beleza? Fluência e desenvoltura verbal. Pessoal, uso adequado da linguagem oral. Então, não gesticular excessivamente. Que mais? Não abusar, né, de vícios de linguagem. Não ficar falando toda hora, né, pois é, então, tipo assim. Vícios de linguagem nunca são bem-vindos. Então, tem que entender isso, tem que compreender essa necessidade. Não usar a palavra de baixo calão, né? Palavras chulas, palavrões, tomar cuidado, tá bom? Se você faz o uso adequado da linguagem, você ganha um ponto. Olha só de falar bem, hein? Imagina que você chegou lá e falou tudo errado. Mas falou bem, ganha um ponto. Beleza? Propriedade nos usos técnicos dos termos. Pessoal, tem que tomar muito cuidado. Galera que discute eficiência, tomar cuidado para não trocar eficiência por eficácia, tá bom? Tem que tomar cuidado. Se você está usando termos técnicos, você precisa estar apropriado dele. Se você não cometer nenhum deslize, tu vai ganhar meio ponto tranquilamente. O item D é importante, pessoal. Desenvoltura da apresentação das respostas a perguntas que vão fazer para vocês. Então, quando fizerem uma pergunta para vocês, é importante que vocês, nesse momento, estejam calmos para compreender exatamente o que é esperado e, assim, apresentar uma boa resposta. O que é mais legal nesse item é que, às vezes, a banca não faz pergunta. Ela não precisa. Sua apresentação foi tão completinha que ela não sentiu necessidade de perguntar nada. Aí você já ganhou meio ponto de cara, tá bom? Agora, o que é necessário aqui vocês compreenderem é que existem no instrumento possibilidades de desconto. Então, se você tiver excesso de leitura, eles podem descontar até um ponto de você, tá bom? E se você apresentar total desconhecimento do tema, eles podem te tirar até 2 pontos. Observe, meus amigos, é muito grave isso daqui. Você tem 3 pontos para conseguir e tem 3 pontos para perder. Você pode sair de lá com 0. Tem que tomar muito cuidado. Rodrigo, quem é a pessoa que tira 0? Aquela pessoa que comprou o trabalho, né? E eu não consegui detectar aqui durante a orientação. A pessoa me enganou, né? Não sou obrigado a saber de tudo. Posso ser enganado, infelizmente, né? Sou um ser humano. Então, imagine que alguém me enganou, né? Comprou um trabalho e vai para a banca sem estudar. E fica lendo o trabalho inteiro, porque não sabe, não fez o trabalho. Então, o que essa pessoa vai apresentar? Uma coisa que não fez? Não tem como. E ela abusa da leitura, perde um ponto. Os professores, então, começam a fazer perguntas para ela. Imagina que os professores façam 7 perguntas. E ela não sabe responder as 7, ela não sabe nada, né? A pessoa está falando lá sobre isenção tributária. Aí o professor, qual a diferença entre isenção e imunidade? A pessoa não sabe responder. Desconhece absolutamente o tema, né? A pessoa está discutindo a capacidade civil lá do relativamente incapaz, né? E o professor, qual a diferença entre relativamente incapaz e absolutamente? Não sei. Quem são os absolutamente, os relativamente e os incapazes? Não sei. Então você não sabe nada, né? Então você não sabe a essência do que você está apresentando. Então tem que tomar cuidado com isso, gente. Tá bom? Vocês precisam mostrar para os avaliadores que vocês conhecem o tema de vocês. Vocês podem até não saber responder uma pergunta ou outra. Vocês não são obrigados a saber de tudo. Mas vocês desconhecerem o tema, você não faz ideia
do que está sendo perguntado para vocês, é grave, tá bom? E aí você pode perder até 3 pontos. Então, você pode ganhar 3 pontos e você pode perder 3 pontos. Por que eu apresento isso aqui para vocês? Porque esse aqui é um instrumento que está na mão do professor na hora que ele está te avaliando. É exatamente isso que ele vai levar em consideração, tá bom? Então, tem que ficar ligado nisso daqui. E a galera da monografia? A galera da monografia é diferente. Na monografia, Stephanie e Jades, na monografia você vai ser 100% avaliado em banca. Tanto a parte escrita como a parte oral. Então você vai ter que, olha, existem elementos pré-textuais, tem capa, sumário, né? Contracapa. Você fez os elementos pré-textuais que são obrigatórios? Fiz, pronto, ganhou um ponto. Depois eles vão avaliar os elementos textuais, ou seja, a essência do seu trabalho, né? É a essência do seu trabalho. Os conceitos fundamentais foram apresentados, a bibliografia é relevante, a essência, o conteúdo do seu trabalho. Aí você vai ganhar 4 pontos. E depois você pode ganhar até 2 pontos por obedecer o manual. Lembra que eu insistia com vocês? Eu falava, tá fora do manual. Faça de acordo com o manual. Por quê, pessoal? Porque você está dentro da forma, né? Ou seja, você respeitar a BNT, respeitar o manual do projeção, te garante 2 pontos. Então, só aqui você já consegue os 7. Mas eles podem descontar. Desconto de 1 ponto, tá? Da parte escrita, se você desrespeitar a língua portuguesa. Então, se o seu trabalho tiver muito erro de digitação, ou erro de português mesmo, escreveu errado mesmo, enfim, eles podem tirar até 1 ponto se isso acontecer. Se isso não acontecer, você ganhou seus 7 pontos e vai para o abraço. Depois, pessoal, eles vão te dar 1 ponto pela sustentação oral do conteúdo e até 2 pontos pelas respostas corretas respondidas em banca. Então, observe que o pessoal da monografia ele tem um cenário diferente do artigo. Aqui você vai receber a avaliação da parte escrita e da parte oral, tá bom? E aqui não tem aqueles decréscimos listados sobre o desconhecimento do tema e excesso de leitura. Mas, se você abusar do excesso de leitura, você pode perder esse 1 ponto aqui da sustentação oral. Não é legal, você não sustentou, você leu. Então, o desconto de excesso de leitura pode acontecer aqui nesse item E, tá bom? Da mesma forma que aquele item lá do desconhecimento do tema se reflete aqui também, se você não responde as perguntas de maneira correta. Então, tem que tomar muito cuidado, pessoal. Tentar ficar o mais tranquilo possível na hora da banca para compreender o que está sendo dito e aí sim poder responder com qualidade. Aqui no chat, o João falou assim, uma dúvida. Se tiver com menos de 3, nem vai para a banca, correto? Não sei como é que a coordenação está trabalhando, João Henrique. O certo é não ir, né? Eu particularmente, eu evitaria que um aluno com menos de 3 fosse para a banca para evitar que ele chegasse lá, fizesse uma brilhante apresentação e fosse reprovado. Eu acho que não é legal, tá? Mas eu confesso que não sei. Quem tiver essa dúvida, passa lá na coordenação e pergunta para a Vivian, tá bom? A Maria Aparecida falou, boa noite. Boa noite, Maria Aparecida. Chegou na metade, mas está ficando gravado, vai ficar salvo. Vou compartilhar o link com vocês do YouTube, né? Uma colega de vocês mandou mensagem, Rodrigo, eu não tenho acesso às gravações. Tem sim, porque eu baixo no meu computador, subo para o YouTube e mando o link para vocês. Então, qualquer pessoa pode assistir. A Stephanie falou, ai meu Deus, rapaz, as perguntas valem mais pontos, valem. E se não fizerem perguntas? Perfeito, ganhou ponto, Stephanie. É o melhor cenário do mundo. É você realizar uma apresentação e a banca não perguntar nada. Ponto, já ganhou o ponto das perguntas, tá bom? Pode correr para o abraço. Se a banca não te fizer perguntas, pode orar, Stephanie, pode orar, porque é bom mesmo. Eu mesmo, como avaliador, eu praticamente não pergunto, gente, assim, eu normalmente dou minha opinião sobre o tema, faço algumas contribuições. Eu só faço perguntas se eu não tiver entendido mesmo, ou seja, a apresentação da pessoa deixou a desejar naquele ponto e eu quero entender, né?
Eu, Rodrigo, não é professor, não. Eu, Rodrigo Pessoa, né? Eterno estudante que sou. Se você estiver falando de um tema que eu não entendi, eu vou te perguntar, pô, né? Você vai falar assim, porque às vezes o céu é rosa. Eu vou falar, como é que é? O céu é rosa? Me explica isso direito. Quem diria que o céu é rosa? Aí tu vai ter que explicar, entendeu? É nesse nível de absurdo, assim, para tentar entender, né? Às vezes é um absurdo como esse que eu acabei de brincar, né? Do céu ser rosa. Ou então é uma ignorância minha mesmo, eu desconheço o tema, né? Imagine alguém aqui conversando comigo sobre direito do trabalho, um tema que eu sou completamente ignorante, né? Poxa, eu vou falar, uai, gente, então quer dizer que tal coisa é assim? É, professor, tal coisa é assim e tal. Beleza? Então, fiquem tranquilos, porque essa deve ser a lógica do trabalho, né? Dificilmente um professor de bom senso vai ficar fazendo pergunta para te testar, só para ver se você sabe. Normalmente é para cobrir uma eventual deficiência da sua apresentação, tá bom? Você é uma bênção. Obrigado. Stephanie, tomara que os meus avaliadores pensem assim também. Tomara, é o que eu desejo para todo mundo, né? Dos professores de Taguatinga, quais gostam de perguntar? Todo mundo gosta, pô. Se você der bobeira, todo mundo pergunta. Tá bom? Então, enfim. Mas, assim, os que eu mais vejo fazer perguntas ali, de maneiras mais contundentes, assim, eu acho que é o Maurício, o Mamed. A grande verdade, pessoal, o Lara também fazia pergunta pra caramba. Pessoal, a grande verdade é o seguinte: se você falar de um tema que o professor sabe, é bem capaz que ele te faça perguntas, não de maldade, é porque ele sabe do tema e ele sabe que você deixou alguma coisa de fora, entendeu? Então imagine só alguém falando comigo, sei lá, sobre o princípio, sabe, princípio da autonomia da vontade contratual. Pô, gente, eu dou aula disso, pô. Eu dou aula disso, eu falo disso há 10 anos, né? É claro que se a pessoa deixar uma brecha, eu vou entrar. Mas não é de maldade, não. É porque deixou uma brecha. Então, imagine, né? Igual a colega falou do professor Leandro Lara, né? Que já não é mais professor conosco. Não sei se vocês sabem, né? Mas ele saiu da instituição, né? Enfim, grandíssimo amigo meu, pessoal mesmo. Gosto dele demais, né? Enfim, o que acontece, gente? Imagine alguém ali querer discutir, né, a atuação do Ministério Público no processo de trabalho. O cara é promotor do processo de trabalho, não, do processo penal. Pô, gente, o cara é professor há mais de 10 anos, né? Promotor de justiça. Aí você vai falar sobre a atuação do promotor de justiça no processo e tu acha que ele não tem contribuição? É claro que ele tem. Pode esperar, entendeu? Isso pode acontecer com qualquer um, tá bom? Então é natural. E assim, você não precisa ficar vendo isso como um temor. Veja isso como um ponto de contribuição. Fala, poxa, eu vou falar de um tema onde tem um professor que é especialista. E se eu tiver deixado alguma coisa de fora, esse professor vai contribuir. Olha só que interessante. Uma forma diferente, né, de ver as coisas. Tá bom? Pessoal, último item aqui da nossa pauta, muito importante, é o depósito pós-banca. Tá bom? A postagem pós-banca é obrigatória para todo mundo. Galera do artigo, atenção. Depois das bancas, vocês, pelo menos a maioria, pelo menos quem leu o manual, postou o trabalho sem o nome do aluno e sem o nome do orientador, para que a correção fosse neutra, né? Então, o que você tem que fazer? Quando você devolve aqui, você deve devolver com o seu nome. Eu postei com o meu nome e o seu. Não tem problema, João. Aqui que você vai fazer? Até o dia 8 você vai entrar e postar de novo. Quem postou sem nome, entra e posta com o nome. Ah, Rodrigo, mas eu já tinha postado com o nome. Tem que postar de novo? Tem, pessoal. Quem não posta o trabalho no dia 8 é reprovado. Bota isso na tua cabeça. Então, no dia que você sair da banca, viu, João? Viu, Benício? No dia que você sair da banca, entra no AVE e posta o trabalho de novo. Pelo amor de Deus. Tá bom? Evite uma reprovação de bobeira.
Agora, de novo, Jades e Stephanie. Vocês que são monografia, muita atenção. Porque, às vezes, como a banca vai fazer a correção do texto, às vezes ela pede correção. Isso é grave. Às vezes alguém pode falar assim, Stephanie, olha, no parágrafo 4 da página 14 tem um erro de português. Tem que corrigir. Tem que corrigir mesmo. Você tem que anotar, corrigir e postar de novo. Tá bom? Então, para a galera do artigo, é basicamente pro forma. Você coloca o nome do orientador, o termo e posta. Para a galera do artigo é pro forma. Para a galera da monografia, é crucial essa postagem de volta. Pelete. Corrigida, corrigida. Então, galera da monografia, total atenção. Tá bom? Diga, João. Geralmente, a gente que fez artigo, geralmente tem muitas correções ou não? Que você falou que geralmente Pode ter, mas vocês nunca apresentou. vão ficar. Pode ter, mas vocês nunca vão ficar sabendo. Ah, então Já foi terminou a corrigido, já apresentação, era. pode chegar em casa e já postar novamente, para não ter. Foi exatamente o que eu disse. Vocês não precisam se preocupar, não tem correções para vocês. Ah, Vocês vão tá. receber só a nota. E aí posta de novo, com o nome. Só isso. Para quem artiga é só isso. Galera da monografia em banca vão mandar corrigir algumas coisas. E aí tem que corrigir mesmo. Tá bom? Meus amigos, basicamente era isso que eu queria falar para vocês. Então, boa sorte, tá bom? Organizem a apresentação de vocês, conforme eu expliquei aqui no dia de hoje. Organizem, ensaiem para que a apresentação fique perfeita e dentro do tempo. Beleza? É isso que eu espero. Que Deus nos ajude. Amém. Amém, Benícia. Amém. Que Deus nos ajude, com certeza. Everton, a galera do artigo já vai apresentar essa semana, professor? Com certeza. Segunda-feira tem a apresentação. Todo mundo, cara. É misturado. É todo mundo junto e misturado. Qual o critério? Não sei. Não fui eu que montei a banca, mas é todo mundo junto, cara. Tá todo mundo no mesmo barco aqui. Pode ser que você, Everton, esteja na segunda-feira. Ou pode ser que você esteja lá no dia 6 de dezembro. Nós não sabemos. Vamos descobrir amanhã, quando a coordenação postar no blog e nos murais da faculdade a lista. Então, quem estiver na faculdade amanhã, pode olhar os murais antes, depois da aula, para ver se estão lá. Quem não tiver Pelete. aula presencial, simplesmente acompanhe o blog. É bem capaz que isso possa acontecer. Pelete. Diga, João. Só última curiosidade. O senhor falou que a gente do artigo não fica sabendo sobre as correções, mas por que que a gente não fica sabendo? Tem Que não, um. que não, fica. Hum. As correções, elas são feitas, existe uma ficha, o professor faz a correção, ele tira o ponto ou dá o ponto e justifica, mas vocês só vão ter acesso a isso no semestre que vem. Por isso que não tem a menor relevância para você, João, por que foi tirado um determinado ponto. Você tem que fazer a postagem final no dia 8, não dá tempo de corrigir. A galera da monografia, eles recebem esse feedback a tempo, tá bom? O Não pessoal do artigo, entendi. não, vamos supor que tu tá lá em janeiro do ano que vem, lá no dia 30 de janeiro. Aí você passou com 9,5. Aí você fala assim, por que será que eu passei com 9,5? Por que será que não foi 10? Aí você vai lá na faculdade, faz o requerimento, vão buscar a tua ficha, vão digitalizar e mandar para o teu e-mail. Não Ah, faz diferença para o depósito final, o depósito final já foi feito. Vai ser só para mera curiosidade. Se tiver, eu se fosse aluno nem teria. Estou aprovado, é. benção, tchau, fui. Né? Exatamente, exatamente. Mas era só Agora, curiosidade mesmo, professor. tem gente que Obrigado. quer, aí vai. Mas Era só. por que eu falei disso, João? Só para. Assim, se a gente ficar dando muita conversa aqui, as pessoas não entendem. O papo é reto, velho. Não tem meia conversa. Galera do artigo, bota o nome do orientador, bota o seu nome e posta. Só isso. Galera da monografia, façam todas as correções que a banca mandar fazer. É só isso que eu quero que vocês guardem hoje. Galera do artigo, nome e posta, tá? Nome e posta. Só isso. Galera da mono, corrija
tudo que o professor da banca mandar corrigir até o dia 8. Beleza? Meus amigos, deixa eu parar a gravação. Já cumprimos aqui a nossa missão de gravar. E agora eu fico aqui à disposição de vocês, se tiverem mais perguntas, além da que o João fez, da que vocês colocaram aqui no chat, né? Se tiver mais alguma dúvida, valeu, meu querido. Obrigado pelo elogio. Obrigado a todos os ensinamentos. Imagina, gente. Obrigado a vocês pela paciência, viu? Eu particularmente, estou muito chateado comigo mesmo. Eu acho que eu demorei muito para dar o feedback para vocês. A instituição me dava ali 7 dias, né, para responder. E às vezes eu respondia com 8, 9, 2 dias depois. Então, assim, eu acho que eu pequei bastante com vocês, assim. E eu só espero não ter causado prejuízo para ninguém. Espero que todo mundo passe. Tá bom? Fiquem tranquilos. Galera da monografia, fica seguro. Eu vou estar na banca com vocês. Então, irmão, se alguém falar alguma merda, eu entro de sola, eu compro a briga, eu tô junto, tá bom? Galera do artigo, eu não vou estar lá na banca. Mas se alguma coisa bizarra acontecer, vocês não discutam com o avaliador. Sai fora da banca e me liga. Fala, Palete, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu gostaria que você me ajudasse. Se acontecer alguma coisa bizarra, velho, mas eu acho que não vai acontecer. Nossos professores têm bom senso, são professores educados, então eu acho que é muito difícil uma coisa medonha acontecer, tá bom? Mas galera do artigo, qualquer coisa, me liga. Galera da banca de monografia, relaxa, eu vou estar na banca com vocês. Se eu tiver que entrar de sola em alguém, eu entro, tá bom? Fica bem mais fácil assim, tá bom? O que mais? Foi muito acessível, imagina, Stephanie, você e o Jadson foram muito pacientes comigo. Galera da monografia foi muito paciente, porque eram os que eu mais demorava para responder, tá bom? Obrigado aí para vocês, o casal queridaço que vocês são. Não tem o que reclamar, obrigado, gente. Vocês são adoráveis, tá bom? Adoráveis. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida? Obrigado, parecido. Vocês são muito mais carinhosos do que eu mereço. Beleza? Pessoal, bora sair dessa reunião. Assim que o vídeo baixar aqui, eu salvo ele no computador, subo ele para o YouTube e mando lá para a galera que não pôde participar. E esse material aqui que eu apresentei, vou mandar lá para vocês também, caso vocês queiram consultar mais uma vez, lembrar as datas e tal. Beleza? E se ficar alguma dúvida durante o final de semana, pode mandar o áudio. Se mandar texto, eu não vou ler. Se me ligar, eu vou rejeitar. Mas se mandar um áudio, eu respondo. Beleza? Mas não me liguem, pelo amor de Deus, pessoal. Eu tenho horror à ligação. Horror, velho. Horror à ligação. Então, assim, nunca me liguem, velho. Nunca me liguem mesmo, por favor. Tá bom? Mas pode mandar áudio à vontade. Eu até prefiro. Eu respondo da academia, dirigindo. Eu dou meu jeito de responder, tá? Se receber as bancas primeiros, pode deixar, Vinícius. Se eu tiver uma informação privilegiada aqui, eu vazo para vocês, tá? Na maior boa vontade. Valeu, Jades. Um abraço, cara. Valeu, valeu. É isso, gente. Eu vou sair. Beijo para vocês. Obrigado por terem vindo e não terem me deixado aqui sozinho. Eu sei que alguns estão em prova. Muitos estão em prova hoje. Enfim, professor rígido, pede para fazer a prova manuscrita, digitalizar, mandar no blog, um terror total, né? Mas obrigado vocês que estiveram aqui Eu comigo. ia fazer prova, me liberou, professor. Oi? Eu ia fazer prova, o Favaro liberou. Ah, ele liberou? Liberou. Bom demais. A Luciana é professor criterioso, exigente. Exigente. Mas é isso. Que bom que deu tudo certo, então. É isso, galera. Eu vou nessa. Valeu, Everton. Sucesso para todos vocês. E, galera, sempre que sair da banca e receber a nota, me manda uma mensagem, porque eu não fico sabendo. A galera da monografia, eu fico sabendo porque eu estou na banca. Agora, vocês que são artigos, viu? Benícia, Everton, Fernanda, João Henrique, galera, vocês que são artigos, fazem a banca, recebeu a nota, me manda, galera. E, ó, toda nota é digna de comemoração, tá bom?
Não importa se você está querendo um 10 e vem um 7, se você quer um 8 e vem um 5,75 e passa arredondado. Galera, TCC é muito difícil. É um desafio para todo mundo. O projeção dá um tempo muito curto para a gente, de praticamente 2 meses para fazer um trabalho. Então, vocês fizeram o melhor que puderam nesse tempo que foi dado. Então, qualquer nota é digna de celebração e de comemoração. Tá bom? Galera do artigo, já sai da apresentação com a nota? Sai. Na hora da banca, eles divulgam a nota do trabalho escrito, a nota do trabalho oral, da apresentação oral, somam tudo e já te dão a nota na hora da banca. 6 a 10. Assim que eu posso. Esse é meu lema de vida, né? Desde o ensino médio, 6 a 10, cara. 6 a 10. Na verdade, 6 a 10, 7 a 10, 8 a 10, porque a gente sempre faz o melhor que pode, pô. Só não é para quem não fez, né? Se você ficar com o sentimento de, pô, podia ter estudado mais, devia ter ido menos para uma balada, deveria ter me dedicado mais, aí fica com um sentimento meio pesado. Mas quem se entregou, meu amigo, qualquer nota é 10, é para comemorar mesmo. Agora, ainda mais nosso perfil aqui de estudante, estuda, trabalha, às vezes não tem carro, tem que pegar condução, metrô, ônibus, transporte pirata. Cara, nossa vida não é fácil, velho. Então, eu acho que toda nota é digna de celebração profunda, mas celebração mesmo, de dar festa, beleza? De dar festa, chamar os parentes, os amigos, sair para jantar, celebrar o fim desse ciclo, velho. É doido. Minha maior alegria da vida Fim de um e começo de outro, né, professor? foi ter saído da faculdade. Como foi bom, velho, sair da faculdade. Nossa, como foi bom terminar a faculdade. Espero que vocês sintam essa mesma alegria em breve. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. Qualquer dúvida, tem meu telefone, manda áudio, tá bom? Não escreve texto e não me liga, pelo amor de Deus. Um abraço. Fiquem todos com Deus. Valeu.